E aí galera, tudo bom com vocês? Como vocês já viram no título aqui embaixo, sim, eu vou falar sobre esse tema, porque eu vi que algumas pessoas andaram me pedindo. Bom gente, antes de começar, é bom ressaltar que eu não tô aconselhando isso, não tô aqui fazendo esse vídeo pra você fazer isso, pra você levar meu exemplo, sabe? Não tô aqui pra chegar e dizer, ah, faz, porque você não vai se arrepender, é super bom, é isso, é aquilo. Não, tá? Eu tinha na época 16 anos, estou com 18 agora, não faz muito tempo. Foi assim no final de outubro pra novembro, uma dessas datas assim. Ou foi no início de novembro ou foi no final de outubro, uma coisa dessas. Eu tava com ainda nem um ano de namoro com o Lucas. Eu fui louca, fui. Eu tinha aquela certeza dentro de mim, sabe? Que era Lucas, que eu ia viver pra sempre. Eu já tinha isso comigo, tá entendendo? Ele já me passava essa confiança, ele já me passava esse pensamento, essa positividade, que ele não ia me deixar depois disso, porque eu realmente tinha medo disso. Sei que é uma bobagem, mas eu tinha medo, se, tipo assim, isso acontecer e ele me deixar, por exemplo, né? Então eu fiz por isso, porque eu tinha aquela certeza que ia acontecer e depois disso ia continuar tudo normalmente, sabe? Mas apesar que eu ainda tinha aquele medinho básico, mas a certeza prevalecia. Por isso que aconteceu. Então por isso eu não aconselho ninguém, vá se você vê se você tem certeza disso. Tá bom? Eu confesso pra vocês que eu nunca fui daquela garota que tinha vontade disso, sabe? Eu nunca tive essas vontades de fazer essas coisas. Eu nunca tive... Nunca fui danada, digamos assim. Até conhecer Lucas. Porque ele mudou total meu pensamento, sabe? Mudou tudo, deu uma virada na minha cabeça. Aí aconteceu com ele. E se você não espera que eu esteja aparecendo no meu vídeo, tá isso? Tá, BTV, tudo bem com você? Eu sempre fui assim muito reservada, sabe? Nunca quis isso. Aconteceu com 16 anos. Mas eu não achei ainda que foi uma idade boa. Porque antes disso acontecer, quando eu era solteira, digamos assim, meu pensamento era, ah, isso vai acontecer após o casamento. Isso vai acontecer na minha lua de mel. Eu juro a vocês que eu tinha esse pensamento. Eu sempre fui muito de conversar com a minha mãe sobre essas coisas. Ela sempre me aconselhava, sabe? E ela botava essas coisas na minha cabeça, entendeu? Então eu seguia isso. E namorou antes disso acontecer, acho que durante uns 9 ou 8 meses, por aí. Não foi também um tempo bom de namoro, eu não acho, sabe? Por mim, eu acho que eu tinha demorado mais um pouco. Mas a gente já tava pensando em se juntar. Tem até um vídeo no canal Casados, pra quem quiser ir lá assistir, sobre isso que a gente falou quando a gente decidiu morar junto. Por isso que aconteceu, sabe? Antes, porque eu já tava pensando em morar com ele já vinha me chamando muito pra ir morar com ele. E também, eu já tava terminando os estudos na época, sabe? Os estudos, no caso, o ensino médio, porque eu também pensava em fazer faculdade, né? Eu também não desisti ainda da faculdade, eu ainda penso em fazer faculdade, melhor dizendo. Aconteceu também já por isso, porque eu tava pensando em morar com ele, aconteceu assim, ou eu não lembro, gente, mas acho que foi no início de novembro, quando foi em dezembro, eu vim morar com ele, entendeu? E aconteceu mesmo quando eu vim morar com ele, porque não é fácil. Pelo menos comigo não foi, porque assim, deixa eu contar pra você. A gente tentou, porque comigo não aconteceu assim de primeira, sabe? A gente tentou umas 2 ou 3 vezes ainda pra acontecer mesmo, porque foi difícil. Aí a primeira vez que a gente tentou, que é essa que eu tô falando, foi lá na minha casa, onde eu morava com os meus pais. Então eu tava tensa, sabe? Eu tava com medo, eu tava preocupada de chegar alguém. Aí não aconteceu totalmente, porque assim, tudo isso conta. Você tem que estar segura, você tem que estar tranquila. Você não pode estar tensa, porque se você estiver tensa, gente, além de, tipo, além de ser complicado, vai doer, vai ser uma coisa boa, você vai ficar, nossa, aconteceu, e você vai sentir dor, você provavelmente vai sentir, geralmente toda menina, porque foi no meu caso. Não aconteceu porque doeu muito, eu tava muito nervosa, gente, eu tava me tremendo, sabe? No vídeo que a gente conta, tem detalhes de como foi, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, né? Quem quiser ir lá ver. Por isso, porque eu fiquei muito tensa, gente. Aí a gente tava assim numa casinha que era da minha mãe. Não a casa que a gente morava mesmo, era outra casinha, mas que era bem perto, sabe? Eu tava com medo de chegar alguém, eu tava com medo da minha mãe bater na porta do meu quarto, ver que eu não tava e me procurar. E quando fosse lá, encontrar eu mãe. Gente, eu juro, eu tava com muito medo. Aí por isso que ficou essa coisa tensa. Aí depois a gente tentou de novo. Não aconteceu. Aí quando foi que eu vim morar com ele mesmo, aí foi que aconteceu de uma forma melhor, sabe? Que foi onde mesmo e eu não tava com medo, eu tava tranquila, relaxada e não doeu. Doeu, gente, ainda doeu, mas não sangrou.
sabe? Porque geralmente isso acontece com quase todas as meninas. Você não vai ficar 100% tranquila nunca. Se é a sua primeira vez, você não vai ficar tranquila, sabe? Não tem como. Por mais que você queira muito, sabe? Por mais que você tenha aquela certeza, mas eu acho que não tem como ficar tranquila. Não tem. Aconteceu assim. Foi lá numa casinha abandonada, no escuro, tudo escuro, porque eu não queria que o Lucas visse nada. Tá entendendo? Não queria, tipo, ficar nua na frente de Lucas. Não tinha coragem, eu era muito vergonhosa, eu sempre fui muito tímida. Ainda sou até hoje. Mas eu, tipo, ficava aquela coisa assim, foi totalmente no escuro. Foi tudo assim planejado. Ele vinha me pedindo, né, vinha conversando comigo e eu vinha dizendo os meus medos a ele. E ele vinha me deixando tranquila, dizendo que eu não ficasse com esse tipo de medo, porque ele não iria me abandonar. Gente, eu sempre tive esse medo. Se você acha, você que tá aí vendo, acha que isso é bobagem minha, mas eu sempre tive esse medo, sabe, de eu fazer. Sério mesmo, eu nunca tive aquela vontade, sabe, 100%. Às vezes eu conversava com algumas amigas minhas sobre o assunto e, sinceramente, conversava assim, dizendo e sempre disse que, isso acontece depois do casamento, isso vai acontecer comigo depois do casamento. Praticamente foi assim comigo, né? Porque graças a Deus foi com o Lucas, foi com uma pessoa que eu amo muito. Estou até hoje, graças a Deus mesmo. Porque eu acho que isso, querendo ou não, é uma coisa que você tem que preservar, digamos assim. Que você tem que preservar muito. Porque é uma coisa que se vai e não volta, né, gente? E eu tinha feito realmente assim quando a gente veio morar junto. Foi no tempo exato, eu acho, né? Porque fez a gente vir morar junto, então deu tudo certo, graças a Deus. Então, gente, aconselho vocês que façam se você quisesse ver que a pessoa lhe passa essa confiança, sabe? Porque se não passar, espera mais um pouco, vê se vai dar certo o relacionamento, vê se você vai ficar com ela mesmo, pra não acontecer aquilo de ficar, ela deixar, ela até ela falar de você, né? Acontece, infelizmente no mundo de hoje isso sempre acontece. E você confiar na pessoa e ela lhe trair depois disso. Lhe trair não no sentido de ficar com outra pessoa, mas lhe trair no sentido de deixar você e espalhar que isso aconteceu e deixar seu nome sujo e feio. Né? Não é uma coisa de 7 cabeças, gente. Isso é uma coisa normal que todo mundo faz. Mas se o menino sai falando de você, vai ficar feio pra ele, vai ficar feio pra você também. De uma certa forma, fica feio, né? Infelizmente. Então foi isso, gente. A minha primeira vez foi super tranquila, assim, digamos. Porque foi já quando eu vinha morar com o Lucas, deu certo, graças a Deus, e eu tô aqui até tô esperando o baby aí, né? Sim, pra quem, falando nisso, pra quem andou perguntando sobre os diários de gravidez, eu já tô postando, tá, pessoal? Tô postando lá no canal Casados. Então foi isso, gente, eu vim relatar assim um pouco pra vocês como que foi, né? Não dizendo detalhadamente, porque tem outro vídeo detalhando como foi mesmo, que é o que eu detalho com o Lucas. Aqui eu vim passar mesmo pra vocês como que foi, assim, da minha cabeça, como eu senti, sabe? Como eu me senti e tal. E também eu não me tava, depois que isso aconteceu, eu não tava me sentindo mais a mesma pessoa, sabe? Apesar que você não é mais a mesma pessoa, né? Você, como a sociedade diz, antes você é moça, depois você vira uma mulher, digamos assim. Eu tava me sentindo estranha, sabe? E com medo da minha mãe descobrir, apesar que ela descobriu, gente. Incrível, acho que não passou nem um mês, minha mãe perguntou sobre o assunto e eu não neguei, sabe? Eu não tive coragem de negar. Aí pronto. Sorte que ela não se reclamou comigo, ela só perguntou porque eu não esperei mais um pouco, né? Porque eu prolonguei isso, mas ela não reclamou. Mas é incrível, parece que ela sentiu, ela perguntou e eu, como não consigo mentir, mãe, aconteceu. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você já aconteceu com você, se você ainda tem medo. Deixa aí no comentário que eu vou conversar com vocês, tá? Eu respondo os comentários aqui nesse canal sempre. Sempre tô respondendo aqui. E se inscreva nas minhas redes sociais, estão todas na descrição. Se inscreva no meu canal. Se inscreva também no canal do Lucas, vai ter aqui na descrição, no canal Casados também. E foi isso o vídeo, gente. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. E eu sumi por aqui, né? Prometo postar pelo menos um vídeo por semana aqui, gente. É porque minha cabeça anda meio, sabe? Mas eu prometo pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau, gente.